Olá, tudo bem com você? Pronto para meditarmos mais uma vez na carta de amor de Deus, a Bíblia Sagrada? Hoje vamos considerar alguns versos do capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E o verso 1 afirma que o maior privilégio de um cristão é ser considerado ministro de Cristo, estar a serviço de Jesus. O cristão deve saber lidar com os mistérios revelados por Deus na Bíblia Sagrada. Precisamos examinar sempre a palavra inspirada de Deus, tomar tempo para estudar a Bíblia e assim também conheceremos os mistérios revelados de Deus e por Deus nas páginas inspiradas. Verso 2, precisamos ser encontrados fiéis. Essa é uma escolha diária. Fidelidade a cada momento. Verso 4, o Senhor é o nosso juiz, portanto, não nos cabe julgar ninguém, julgar uns aos outros. Verso 5, Deus trará à luz as obras boas e as más, inclusive os desígnios do coração. Só Ele pode julgar as intenções. Verso 6 diz assim, não ultrapassem o que está escrito. É um conselho muito importante, mais do que válido nestes tempos em que as pessoas usam a Bíblia ao seu bel prazer, se atrevem a interpretá-la, a extrair textos de seus contextos, extrair textos do contexto imediato e assim aplicá-los como bem lhes entendem, né? Não podemos fazer esse tipo de coisa, precisamos realmente estudar a Bíblia e seguir os seus conselhos de acordo com o que foi revelado para os escritores, autores, conhecer as intenções e o contexto desses textos. Assim, evitaremos de partir para um pretexto. Verso 9, os apóstolos viviam de fato a liderança servidora. A vida deles era um espetáculo para o universo. Eles negavam a si mesmos, viviam para servir e realmente isso chamava a atenção dos anjos, porque esse também é o serviço dos anjos, chamava a atenção dos mundos não caídos, tornaram-se, na palavra grega, teatron, um espetáculo para todo o universo. Os apóstolos largaram tudo para servir Jesus. Lúcifer perdeu tudo por amar a si mesmo. Os apóstolos largaram tudo porque amavam Jesus. Lúcifer perdeu tudo porque amava a si mesmo. Versos 10 e 11, Paulo usa de certa ironia para contrastar a atitude contenciosa e convencida dos coríntios com a humildade dos apóstolos. No verso 12 lemos, quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos. Esse é o tipo de manifestação, ou melhor, esse é o tipo de mansidão que só é possível na vida dos que andam com aquele que é manso. Verso 13, quando caluniados, procuramos conciliação. Se esse espírito fosse cultivado, alimentado, haveria muito mais paz na igreja, no lar e nos relacionamentos, com certeza. Felizes os que são desprezados por amor a Jesus. Verso 14, Paulo usa de franqueza e de certa ironia, ou melhor, e de certa firmeza com os coríntios, como faz um pai que ama. Um desafio dos líderes e dos pais é conciliar brandura com firmeza. Verso 16, é preciso ter muita coragem e integridade para poder dizer como Paulo, sejam meus imitadores. E ele disse isso, e podia dizer isso, porque era um imitador de Jesus, alguém que vivia como Jesus viveu. Verso 19, a agenda de Paulo pertencia a Deus. Ele sempre dizia, eu farei isso, eu irei para tal lugar, se o Senhor quiser. Assim deve ser nossa vida também. Temos nossos desejos, vontades e planos, sim, mas sempre devemos submetê-los à vontade de Deus e fazer aquilo que Deus determinar. Verso 20, na linguagem de hoje seria mais ou menos assim esse texto. O reino de Deus não consiste de blá blá blá, mas em ação. Assim é. O reino de Deus é construído por pessoas que vivem o que pregam, pessoas que agem em favor do semelhante, pessoas que, como igreja, saem do saleiro para influenciar o mundo. Não ficam apenas falando, dizendo que farão isso ou aquilo apenas em intenções. Eles fazem.
E finalmente o verso 21 diz que, assim como Paulo aqui, Deus às vezes age em nossa vida, ora com vara, ora com mansidão. Depende de nós e das circunstâncias. Mas nunca se esqueça, Ele sempre age com um propósito, com um objetivo redentivo, sempre para o nosso bem. Lembra do que Paulo mesmo disse? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, na companhia do nosso Salvador, Jesus Cristo.